Fala pessoal, aqui é Plínio Tomás, hoje é dia 18 de março de 2020. Eu vim aqui fazer uma edição especial do Tomás News e pretendo fazer com que essa e as próximas edições sejam mais focadas diretamente no assunto da pandemia do coronavírus e suas consequências, coisas que você talvez possa fazer a respeito ou para pensar a respeito. Eu quero te provocar com algumas coisas aqui com relação a esse assunto. Você está acompanhando o que vários países têm feito, entre essas coisas estão fechando fronteiras. Nos Estados Unidos, há pouco tempo agora, além de fechar outras fronteiras, estão fechando com o Canadá também. Já eliminaram temporariamente a permissão de vistos para brasileiros, inclusive. Isso tem sido uma situação mundial, né? A Bolsa de Valores vem caindo, acho que você também tem acompanhado isso nos noticiários brasileiros. Então, a situação é essa, né? Nós temos países da Europa praticamente parados e com as suas devidas consequências sob o ponto de vista da macroeconomia. A própria China com dificuldades de recuperação, ela está começando a ter agora o alívio do surto, da primeira etapa do surto, mas da epidemia que aconteceu, mas ainda está longe de se recuperar nesse sentido, né? E os outros países estão sendo afetados mais agora, particularmente Brasil, Argentina, acho que você está acompanhando aqui. Bom, o que eu quero dizer para você, as informações que eu estou pegando, estou buscando nas fontes confiáveis de notícia que a gente tem de economia, o que eu acompanho geralmente para ter um panorama do mercado de saúde brasileiro, particularmente o mercado médico, de consultórios e clínicas, hospitais e odontológicos, são os que eu mais monitoro, né? Bom, então para isso eu estou verificando uma série de coisas aqui. Primeiro ponto, a produção industrial no Brasil está despencando. Por quê? Porque muita gente está em férias, está sendo dado férias coletivas, e a produção industrial caindo, porque não está tendo consumo da maioria dos produtos. Isso tem uma chance muito grande de fazer com que venha nos próximos meses, isso se perdurando, a começar a ter desempregos em massa também. Então, precisamos ficar atentos e acompanhar o que está acontecendo. Estou de olho nisso e qualquer novidade eu venho colocar aqui para você, né? Essa produção industrial vem caindo não só para a gente, está caindo também aqui na Argentina, Chile, Colômbia, enfim, todo mundo já fechou as suas fronteiras e está tendo problemas também, ou seja, nossos vizinhos aqui todos estão tendo problemas muito similares. Curiosamente, as pessoas na Argentina, numa reportagem que eu vi, não estão se comportando tão bem quanto em outros países, né? Principalmente nos países europeus. Brasileiros eu diria que estão intermediários, mas comportando não tão bem, eu me refiro estão ignorando de certa forma as orientações, né, do isolamento social necessário e temporário para esse momento, estão ignorando e isso certamente está piorando. Então, shows cancelados, você está vendo, tudo quanto é evento, né, estão sendo cancelados, eventos esportivos, competições de futebol, cinemas. Hoje, o governador do estado de São Paulo, por exemplo, decretou o fechamento, a proibição da abertura da atividade de shopping de pequeno, médio e grande porte de toda a região metropolitana. O que significa isso? Que todo mundo que trabalha nessas lojas, lojistas, vão ficar sem trabalhar, né? Ou seja, não vão poder trabalhar, e isso é bom por causa do isolamento, do ponto de vista da epidemiologia em si. Mas o que vai acontecer com o dono dessas lojas que estão no shopping? Como é que isso vai acontecer? Uma boa parte dessas pessoas são os nossos pacientes, né? Essas pessoas que vão estar procurando um serviço odontológico ou serviço de psicologia, terapia, consulta médica, enfim, em outras circunstâncias. Isso são essas pessoas que estão sendo de alguma maneira agora também afetadas e com o emprego sendo ameaçados. Mas isso não quer dizer que não está correta a medida. A medida é correta, tem que sanar mesmo. O que eu estou alertando aqui, estou mostrando a preocupação com relação aos fatos, para que você comece a prestar atenção, caso ainda não esteja prestando atenção, nesse fio da meada, nessa linha histórica, o que está acontecendo, o que nós estamos vivendo e o potencial problema que isso pode trazer para a gente, né? Então, sim, algumas dessas coisas estão sendo fechadas por tempo indeterminado, outras por tempo parcial. Alguns governadores de estado já determinaram que consultórios e clínicas sejam totalmente fechados. Alguns já a partir de ontem, de hoje, e alguns a partir da próxima segunda-feira. Por exemplo, consultórios odontológicos só vão poder funcionar
para atendimento de urgências, mas não para atendimentos eletivos até segunda ordem. Até porque a própria equipe, os pacientes, acompanhantes, todo mundo aí estaria sendo preservado, né? E esse é o motivo disso, e repito, faz todo sentido, embora a gente vá sentir essa consequência, né? Bom, com tudo isso, o que a gente está vendo? A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, né, OCDE, ela reduziu a previsão de crescimento da economia mundial para 2020. Eu estou vendo aqui a notícia no portal do G1 nesse exato momento, dizendo que essa projeção está caindo bastante, ou seja, o que era para ser um tanto interessante, está dizendo assim, passa a projetar um crescimento de 2,4%, de 4%, a menor expansão desde 2009. Ou seja, o que era previsto para crescer quase 5% vai crescer 2,4% conforme as projeções atuais. Isso ainda pode mudar até o fim deste drama que a gente está vivendo aí, né? Outra coisa que a gente tá vendo é o seguinte, existe uma certa... a globalização faz com que a economia ela seja integrada, ela seja ligada uma coisa à outra. Então, um lugar que está produzindo, está consumindo menos, produz menos, consome menos matéria-prima, menos emprego na região de origem. O Brasil é fundamentalmente um país exportador de matéria-prima para áreas mais industrializadas, não que nós não sejamos, mas predominantemente isso. Ou seja, se a gente vai ter problema inclusive para aquelas classes mais pobres, mais simples e as classes inclusive do campo. Que você fala, mas essas pessoas não têm nada a ver e nem tem tanta epidemia lá. Mas elas serão afetadas, já estão sendo de alguma maneira, por conta disso. Já tem muita exportação sendo bloqueada, sendo cancelada, sendo impedida de ser feita. Isso significa produção sendo jogada fora, produção de leite, produção de comida, que não se pode estocar por muito tempo e que acaba sendo destruída, né? Ela acaba se perdendo. Essa semana aqui eu passei na Feira Livre, que tem aqui perto da minha casa, e já tinha muitas barracas, enfim, ali. Isso no final de semana, tá? Quando ainda não tinha essa proibição tão forte assim, né? Eu acho que nem vai ter mais Feira Livre daqui para frente, não confiro essa informação. Mas você já via que muitas barracas já não estavam ali e muitos produtos já não tinham mais. Aí conversando com esses feirantes, você já vê que o fato não tem, ou seja, já não tem uma produção por alguma razão, não se consome, enfim, a produção caiu também, né? Bom, o que a gente está vendo? O seguinte, algumas empresas oficialmente já estão mostrando queda de lucro de verdade, como Apple, Microsoft, estou vendo algumas aqui, Toyota, Danone, Mastercard, várias já falaram isso. Tem empresas aéreas quebrando, algumas empresas aéreas com dificuldade muito grande. Por quê? Porque as pessoas estão parando de viajar. As empresas de turismo estão quebrando, as empresas hotéis estão fechando, mas não pode fechar totalmente. Então, assim, está numa situação bastante difícil e as contas vão continuar chegando para mim, para você, para todo mundo, para quem é o dono do hotel, o dono da loja, né? O seu custo variável de todo mundo, né, não vai existir. Isso sim, mas os custos fixos vão continuar acontecendo. Então, como é que isso vai ficar para a gente? É a grande interrogação nesse momento, né? Estou te dando alguns números para você refletir a respeito, né? Bom, o Brasil reduziu até a taxa de juros, os Estados Unidos também, todo mundo tentando de alguma forma fazer alguma coisa. Os Estados Unidos estão injetando dinheiro na economia e já prometeram que vão injetar muito mais, porque eles têm lastro, eles têm capital para isso. Alguns países da Europa também já prometeram isso, colocar dinheiro na economia. O Brasil parece que está intencionando fazer isso também, mas cá entre nós, os lastros que temos aqui no país, o que o Brasil conseguiria fazer para segurar essa economia é uma capacidade muito menor. Então a gente também precisa ficar um pouco mais atento a isso, né? Que mais que eu tenho para dizer com relação a isso? Bom, o fato é que nós estamos vivendo esse cenário mais difícil. Eu quero então pedir mais uma vez, como eu já falei num outro vídeo, não sei se você teve a oportunidade de ver, pedir e sugerir um pouco de cautela, de seriedade, sobriedade, não tomar nenhuma decisão sob o ponto de vista emocional, mas ser responsável nesse momento. Então agora é a hora de cautela, de ficar em casa, de proteger as pessoas que você ama. Isso você faz inclusive tirando a si mesmo e as outras pessoas que você tem poder para isso da circulação, ou seja,
pegue a sua equipe e coloque em home office, se isso for possível, ou da férias coletiva, se você assim preferir, mas o importante é que alguma coisa seja feita nesse sentido. Se você tem reservas financeiras, agora é hora de você olhar para essas reservas e cuidar disso com critérios, ou seja, não consumir isso à toa, ok? Não estamos de férias, muito pelo contrário, nós precisamos trabalhar. Tudo que você conseguir fazer para produzir, né, ou se preparar para o momento em que a crise vai passar, é bom. E a minha mensagem final para hoje, para essa edição especial do Tomás News, é o seguinte: tudo passa. Essa epidemia, essa nossa pandemia, esta crise também vai passar, ok? Então, assim, serenidade, foco aí no que você precisa fazer, se prepare para o momento quando a crise acabar, porque aqueles que estão preparados sempre saem na frente depois. Aqueles que enxergam longe também, aqueles que enxergam oportunidade nas crises, nos momentos difíceis também. Então, começa a refletir sobre isso, mas não se iluda com relação ao que está acontecendo, porque se o nosso momento da economia brasileira não era bom, agora certamente, infelizmente, vai piorar um pouco mais nos próximos meses. Você está preparado? Se não está, fique.